Muito boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam super bem, que a semana tenha começado suave para vocês. Só aguardar um pouquinho a turma chegar, né? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Nando Pires 82, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Marcelo Oliveira, Juliana _PLX. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Mais uma live sobre musculação para a gente. Érica NNA, Dani Evaristo, sejam todos vocês muito bem-vindos. Deixa eu colocar fixo aqui. Ó, Marcelo. Deixa salva a live, professora. Amanhã eu acordo muito cedo, mas eu sempre deixo. PS_Guto, fala mestre, boa noite. Também com muitas saudades de Belém, muitas saudades. A propósito, estou agendado o ano que vem, acho que é março, não sei. Estarei aí em Belém com um curso muito legal de nutrição e também de musculação. Vai ser uma delícia estar aí de novo, viu? Depois de, nossa, tem muito tempo já. E hoje nós vamos falar sobre exercícios e hipertrofia muscular. Grande treinador, Fábio Caverna, que bom tê-lo aqui conosco. Pessoal, todos vocês invariavelmente já ouviram alguém dizer que esse exercício hipertrofia mais que aquele. Ó, o Gudo, aprender com quem vive é muito melhor, estarei lá, que bom. Fico muito feliz, vai ser um prazer encontrar você lá. Todo mundo aí já ouviu alguém dizer, ou então já disse, que esse exercício é melhor do que aquele para a hipertrofia, né? Não é muito difícil. Grande Caverna, Naldo _Dutra, boa noite. É isso aí, Belém com força. Gente, você quer ver só uma coisa? Tem uma turmona por aí que é defensor demais do agachamento, aquela coisa toda, e eu também acho um exercício fantástico. Tem a turma que defende o supino, tem a turma que defende as remadas, enfim. Existe até um jargão que eles falam assim, é o básico que funciona. Eu quero convidar vocês a uma reflexão, mas é quase uma provocação que eu faço, sabe assim? Eu conheço pessoas que hipertrofiaram absurdos fazendo crossover. Que se você for seguir ao pé da letra e falar de exercícios que de verdade geram tensão no músculo, talvez o crossover seja um dos que menos gera tensão. Se você comparar aí supino com dumbbells, supino reto, canadense, que a gente consegue levantar um peso absurdo, porque o movimento é muito curtinho, né? E aí eu conheço gente que o principal exercício do treino do cara era fazer pec deck. Como é que esse cara ficou grande desse jeito fazendo pec deck? Claro, não estou falando de atleta de competição, não é isso. Estou falando de pessoas que atingiram um bom volume muscular sem ser atleta de competição, né? Conheço gente que adora fazer rosca concentrada e o bíceps da pessoa está gigante. Você fala, como é que é isso, cara? Faz rosca concentrada e o bíceps desse tamanho, como é que pode um negócio desse jeito? Então, a provocação de hoje aqui para vocês é o seguinte. Olha a perguntinha que eu fiz ali embaixo. Existe exercício mais hipertrófico? Essa é uma pergunta que vai exigir de vocês aí um pouquinho mais de senso crítico, tá? Porque
É muito fácil a pessoa falar assim, o agachamento é o melhor exercício para coxas. Aí você vê a pessoa fazendo leg 45, tem 200 quilos. Você vê a pessoa agachando, tem 15 de cada lado. E a coxa tá bem. Você acha mesmo que a coxa dessa pessoa teve uma resposta muito boa por causa de agachar com 15 quilos de cada lado? Ou por causa de um leg press feito com 200 quilos? Ou por causa dos dois? Eu quero que vocês reflitam, porque existe muita, mas muita discrepância até quando você observa a execução de determinados exercícios. Por exemplo, há pessoas que quando vão fazer ali rosca alternada, rosca simultânea, pela posição mais confortável da mão, o cara consegue fazer rosca com um dumbbell de 28, 30 quilos, roubando pouquinho só. E quando ele vai para uma barra reta, que a pegada ela é ingrata, a mão fica supinada demais, o peso cai para 15 de cada lado da barra, 10 de cada lado da barra. Então, mas a rosca alternada que ele fez tinha 30 quilos em cada mão. Significa que rosca alternada hipertrofia mais que rosca direta? Pensa antes de falar bobeira. Você consegue perceber que para esse indivíduo, ele tem o exercício preferido dele de braço? Você consegue alcançar esse raciocínio? Sabe? Não é uma questão que a rosca alternada é melhor que a direta, que é melhor que a Scott, que é melhor que a W, não é isso. É que para esse indivíduo, fazer essa rosca alternada oferece muito mais recursos de gerar tensão. Entende isso? Vou dar um outro exemplo, só para ficar mais... Você pega uma pessoa e ele vai fazer supino reto, que todo mundo, é o básico bem feito. Só que o ombro dele dói. Não é porque a técnica está errada, Haddad. Aí você inventa cotovelo para lá, cotovelo para cá, polegar de um jeito, polegar de outro. A verdade é que dói. E o cara vai lá e faz com dumbbell, que é um exercício que obrigatoriamente sai mais leve do que o supino, porque é instável demais. Só que ele consegue fazer um trabalho espetacular com o peitoral dele. Você percebe que para esse indivíduo o flying é melhor do que o supino? Eu já tive a oportunidade de ver pessoas com as costas incríveis. Incríveis. E você olhar e falar assim, vixe, as costas desse bicho. E ele fazia puxadas incríveis. Quando ia fazer remada, gente, era levinha a remada do cara e falava assim, eu tenho dor na minha lombar. E as costas, ó, estralando, vixe, que é isso? Então, amigos, a pergunta que eu faço para vocês é, existe de verdade exercício mais hipertrófico do que o outro? Esse exercício é melhor do que esse. É disso mesmo que se trata no final da história toda? Porque se você disser que sim, que existe exercício mais hipertrófico, que é o que muita gente por aí na internet está falando, é o básico que resolve. Então não precisa avaliar o atleta. Você segue só pelas variáveis do treinamento e você consegue montar o programa dele. Porque aí a individualidade biológica, ela vai estar só no peso que ele usa e quantas repetições ele consegue fazer. E aí você vai montar o treino para o cara, um vai fazer com 200 quilos, o outro vai fazer com 100, e o dia que esse cara que estiver fazendo com 100 conseguir fazer com 200, ele fica do tamanho do outro. Isso é verdadeiro? Não. A verdade é que algumas pessoas precisam fazer crucifixo. Algumas pessoas precisam fazer supino inclinado. Algumas pessoas precisam de dumbbells. E isso você só vai conseguir filtrar treinando aquela pessoa. E você vai passar um exercício que a tua crença
Não estou falando de artigo, não. Você, porque você faz, você acredita que aquele exercício, entre aspas, pega demais. Eu tenho isso até hoje. Achar que esse exercício aqui, nossa, esse aqui é bom demais, vou arrebentar agora. Entretanto, quando o cara vai fazer, não é nada demais, né? Outras vezes, a pessoa faz o exercício, as semanas estão passando, mas quando você vê a aparência, o shape, você fala assim, engraçado, parece que ficou faltando um crucifixo no peitoral desse cara. Nem todas as pessoas respondem do mesmo jeito e você vai ter que treinar essa pessoa e conviver semanalmente com ele para entender as respostas que o físico dele dá quando se submete ao exercício que todo mundo acha que dá aquele resultado. Entende isso? É um fato que muitas, mas muitas pessoas, ao fazerem agachamento, não conseguem trabalhar de forma satisfatória o glúteo, trabalham muito o quadríceps. O contrário também é verdadeiro. Tem gente que faz agachamento e você só vê a resposta do glúteo. Precisa ir lá na cadeira extensora depois e macetar o quadríceps para conseguir algo. Vocês estão percebendo que além das informações óbvias que exercícios básicos você consegue gerar mais tensão e colocar mais peso, e que a individualidade biológica está na força, na resistência da pessoa, ainda precisa avaliar a estética. Isso não está na literatura não, tá? No meu livro eu falo disso, de avaliar esteticamente uma pessoa. No último capítulo eu falo sobre isso. Porque não dá para você simplesmente levar em consideração que levantar mais peso gera mais tensão muscular. Gente, olha só. Teve atletas já na década de 90 que chegaram a fazer supino com 300 quilos, desenvolvimento com 200 quilos. Vou falar um nome aqui para vocês, Greg Kovacs. Greg Kovacs gigantesco, gigantesco. E você olhava o físico dele e não era um físico bacana. Uma linha de físico não era bonita. Ah, Dad, mas é a genética da pessoa. Então não precisa fazer fisiculturismo, né? Só os bonitos vão ser campeões. É isso que você está tentando me dizer? Quando você fala a genética dele, mas então não precisa treinar. O feinho pode esquecer que ele nunca vai melhorar. Ele nunca vai conseguir colocar um deltoide ali onde não tem, trabalhar o bíceps, dar uma melhorada naquela aparência do músculo. Porque quando você joga toda a responsabilidade na genética, aí esse esporte não precisa mais existir. Você está percebendo que tem coisas dentro do treinamento de hipertrofia que não estão na literatura? As pessoas que têm propriedade intelectual para falar disso, e inclusive propriedade legal, são doutores e tal, não estão falando disso, e isso é um fato. Existem pessoas que têm o dorsal inacreditável e fazem todos os exercícios mal e porcamente. A única coisa que a pessoa faz certo é remada unilateral. É claro que a responsabilidade da hipertrofia está por conta desse exercício que ele faz direito. O pessoal gosta muito de mostrar os treinos do Tom Platz, aquelas coisas ridículas que ele fazia na cadeira extensora e que todo mundo aqui do Brasil ama bater palma, achar que é a coisa mais legal do mundo. E ninguém leva em consideração a grande habilidade que ele tinha para fazer agachamentos, leg presses e, aí sim, a genética. Não fosse verdadeiro, gente, isso, ele tinha conseguido melhorar os braços, o peito, as costas, nunca fez isso. Nunca. Um ano ele conseguiu encaixar um físico bom ali e tudo, mas ainda assim a desproporção era gigantesca. Eu sou tão abençoado que no micro-universo que eu vivo, eu conheci um atleta de Araxá e eu no backstage ajudando todos os atletas ali, aquela correria e tal, virei pra ele assim, cara, como é que você faz se você treina as suas pernas? Ele, eu nem treino perna, cara.
como é que é isso? Olha o tamanho parece um bujão de gás. Eu nem treino direito perna, eu faço uma vez no mês só, porque minha perna tem muita facilidade, panturrilha, coxa, posterior, e eu não consigo aumentar em cima, então eu faço muito pouca coxa. Aquilo ali pra mim, gente, foi uma revelação. Falei, puxa, é mesmo, hein? É mesmo. Anos depois eu estava arbitrando em Goiânia, né, num estreantes, e entrou um rapaz, mas com um peitoral que era uma coisa de doido. E claro, eu fui no backstage depois conversar com ele, falei assim, escuta, peitoral gigante, cara, tem que pegar leve aí nos treinos de peito, porque o seu braço não está acompanhando o seu peito, então tá dando uma desproporção aí que tá ferindo os olhos e tudo. Ele é mesmo, tal, o que eu faço? Falei, tenta fazer blitz, treinar melhor os outros músculos, mas e aí, me fala, o que você faz de peito? Gente, eu sentei, falei, não, deixa eu sentar que agora pegou pesado. Ele falou assim, eu faço umas 10 séries de peitoral, aí tem dia que eu faço supino inclinado e tem dia que eu faço supino reto, acabou meu treino. Era isso que ele fazia. Peitoral desse tamanho. Para ele dava certo fazer pec deck. Você consegue entender isso? Não é uma questão de que você tem que fazer esse exercício obrigatoriamente. Na hora de ensinar os exercícios, você precisa ensinar os básicos. Quando é para ganhar resistência muscular, tem que ganhar resistência muscular em todos os exercícios, claro. Força, você treina nos mais seguros ou nos exercícios que a pessoa mais gosta, desde que seja nos multiarticulares. Você não vai treinar força de crucifixo, né? Isso é colocar em risco as articulações de uma forma desnecessária. E aí quando chega na hipertrofia, essa questão da individualidade biológica, ela aparece de forma gritante. Porque você vai ver gente mais assim, destruindo no treinamento na cadeira extensora, e quando vai agachar, agacha leve. Ou faz um monstro de um agachamento e o resto tudo é mais leve. Percebe? E não é raro. Eu conversei com muitos atletas bem experientes e todos eles falam assim, engraçado, cara, quando eu era novo de treino, eu fazia o exercício tal, pegava pra caramba. Agora eu coloco peso, faço todos os exercícios pesados, eu não tenho a coxa como ela era antes. É até maior, né? Mas eu digo assim, aquela aparência, o shape, né, da coxa mudou, do ombro mudou, enfim. Então entendam, muito cuidado, amigos, quando o pessoal vira pra você e fixa aquela coisa do básico que funciona, né? Tenho visto um monte de gente fazendo levantamento terra nas academias, eu não me canso de falar, gente. Para uma pessoa que busca estética, fazer levantamento terra é bom só até a página 2. Que ele ganha força de quadril, força na lombar, nas costas e tudo, mas assim, falar que vai ficar bonito fazendo levantamento terra é duro de acreditar, é duro de acreditar. Não consigo enxergar esse físico, nunca vi isso funcionando, né? Então assim, reflitam bastante nessa história de que se esse exercício ele é mesmo obrigatório, se de fato você nunca vai conseguir construir o físico se você não fizer o tal do básico que funciona. Será mesmo que é isso? Conheço pessoas que quando vão fazer o tal do pec deck, elas falam assim, rapaz, mas olha que movimento impressionante e a força que a pessoa consegue gerar. Claro, se ele estivesse fazendo um multiarticular, funcionalmente era muito mais importante para ele, mas o fato é que ele hipertrofiou pra caramba fazendo aquele exercício. O cara deixa de fazer uma rosca W pesada para fazer uma rosca concentrada e o braço do peito, mas é inacreditável. A mocinha vai na academia e ela faz mesa flexora. A outra faz stiff, uma baderna, uma coisa toda, e a menina consegue uma hipertrofia excelente. Não, Haddad, mas isso aí é a genética? Não necessariamente. Como é que você pode afirmar que ela não se conecta com a mesa flexora ali, ó, naquele exercício, e dá o máximo do músculo com picos de contração, com excêntricas bem feitas, cargas controladas? Entende? É muito
psique coletiva, é muito mente coletiva afirmar que esse exercício é que resolve, aquele exercício é que não sei o quê. Amigos, de verdade, já vi gente fazer exercício pesado pra caramba, supino com mais de 200 quilos, e o peitoral parecia peitoral de jogador de truco, assim, você fala assim, mas isso aí é que é o peitoral de um cara que faz supino com 200 quilos? O dia que a pessoa amadureceu a ideia e falou assim, vou começar a fazer crossover, crucifixo, pack the flies, bum, o peito explodiu. E aí um amigo meu racionalizando, ele falou assim, lógico, o cara faz supino com 200 quilos, os outros ele faz tudo pesadão e cresceu. O fato é que só cresceu quando agregou mais elementos ao treino. Pode ser por causa do exercício? Claro. Pode ser porque aumentou o volume total de trabalho? Claro. Mas nós não podemos afirmar que esse exercício é o que mais hipertrofia, porque não é possível. Nem estudar isso é possível. Então eu sempre vou bater na tecla. Acompanhem as pessoas de vocês. Eu já tive a oportunidade de ver meninas em outras épocas, né, com outro perfil das atletas da wellness, tá? Outra exigência. Meninas com o bumbum inexplicável. Inexplicável. Elas faziam cabo, caneleira e um pouquinho de exercício lá. Hoje a gente vê uma confusão, uma baderna no treino e tudo. Claro, a exigência mudou, sei. Mas o fato é que tem muita gente desperdiçando tempo com exercícios que são de fato questionáveis, né? Muito cuidado quando pensarem que este exercício é obrigatório. Se eu não fiz agachamento, eu não treinei perna. Gente, isso aí é só mente coletiva, né? Tem nada demais, tem nada disso, né? E as pessoas precisam experimentar algumas coisas do tipo, vamos pegar e fazer extensora, flexora, com 30 segundos de descanso entre elas, 20 séries sem parar, e vamos observar o que acontece o resto da semana. Gente, a mente fazer assim, ó. Que tensão é essa que precisa ser gerada para hipertrofiar? Que tempo de tensão é esse que precisa ser gerado para hipertrofiar? Entende isso? Quanto de isquemia, de perturbação metabólica você consegue gerar na coxa agachando e numa cadeira extensora, que é o isolamento do quadríceps, que justifique só o agachamento, não justifica uma extensora? Quanto de dano muscular, quanto de gasto de glicogênio? Eu estou falando das variáveis que induzem hipertrofia, tá? Quem conhece a literatura aí já sabe que eu estou falando tensão, tempo de tensão, ajuste metabólico com produção de hormônios locais, microlesão, supercompensação. Entendam, não cabe para indivíduos treinados, tá? Não cabe depositar todas as fichas em um exercício. Isso é coisa para iniciante que precisa agachar, precisa fazer leg, precisa fazer supino. Quando ele estiver no intermediário, que é o que eu ensino como ganho de resistência, depois, quando ele for uma pessoa que treina para aumentos de força, tudo isso é importante. Mas, quando chega na hipertrofia, você tem que ter um pouco mais de poder de observação para você enxergar o que de verdade fez a pessoa sentir aquele exercício na hora pegando. Cientificamente é a isquemia e o tempo de tensão, né? O que deixou a pessoa no dia seguinte com a musculatura toda inflamada, toda edemaciada, cientificamente são os danos musculares. Ao responder isso para aquele indivíduo, você aprendeu muito sobre aquele seu aluno. Isso se aplica aos outros? Uma parte sim, mas não significa que essa é uma regra. A regra é que um grande treinador tem um grande poder de observação sobre o desempenho e sobre as respostas de quem é capaz daquele desempenho. Reflitam, não existe exercício obrigatório, não existe exercício contraindicado.
Existem pessoas que não conseguem fazer aquele exercício de maneira eficiente e existem pessoas contraindicadas para alguns exercícios. Até a próxima live.